Então, há alguns meses a minha rotina aqui, morando na cidade do Porto, né, em Portugal, tem sido, assim, uma agonia total, né, porque eu tô estudando, né, programação e trabalhando. Se você tá aqui pela primeira vez, eu coloquei aqui na descrição alguns vídeos falando da escola de programação que eu estudo e eu tô mostrando a jornada do programador. Enquanto eu estudo programação e não encontro nada na área ainda, nenhum estágio, eu estava, na verdade, né, trabalhando no call center, porque eu mudei para um outro trabalho que é meio similar, só que eu não preciso estar falando com as pessoas pelo telefone, eu falo só pelo chat, e eu consigo estar fazendo esse trabalho de qualquer lugar do mundo, né? A empresa mandou um computador para mim. Vou falar sobre esse trabalho depois e como é que você pode estar conseguindo. Eu não posso falar o nome da empresa, mas eu posso te dar algumas dicas de como você pode estar conseguindo esse trabalho. Então esse é um trabalho novo que eu tô fazendo, mas o anterior era meio parecido e eu precisava fazer o atendimento de pessoas que estavam cadastrando suas empresas, né, os seus hotéis em um site que eu também não posso falar, mas você deve saber porque é um site muito grande de hotelaria, né, onde você pode estar fazendo hospedagem. Então eu dava uma ajuda aos parceiros, falando onde é que eles poderiam estar clicando no site, dando uma ajuda em relação a como eles poderiam estar melhorando a performance, falando em questão de financeiro, né? É um trabalho muito estressante, mas era um trabalho que pagava as contas e é um trabalho meio tranquilo de conseguir quando você chega aqui. Era meio estressante, como eu falei pra vocês, né? Eu precisava estar indo para o escritório. A empresa inicialmente tinha dito que eu poderia trabalhar home office, né? Porque como eu tô estudando, eu queria trazer também as coisas aqui pra casa, pra eu poder estar ganhando esse tempo, pra poder estar estudando de casa. Tinha sido feita essa promessa, assim, não uma promessa, mas no momento que eu fui contratado, eles tinham dito que eu passaria a trabalhar de casa e não rolou. Então eu decidi procurar uma outra coisa que pagava um pouquinho melhor. Não esperava conseguir esse outro trabalho e acabei conseguindo. Mas esse trabalho de atendimento aqui, ele é muito comum. Tem várias empresas aqui em Portugal que utilizam essa mão de obra aqui, porque é uma mão de obra na Europa barata, para estar atendendo vários países do mundo. E sim, você vai precisar ter inglês, porque além do português, você vai estar atendendo outras nacionalidades. Em relação a como você pode conseguir, é isso que eu vou estar falando aqui no vídeo, quais são os critérios também. Mas para isso eu entrevistei a pessoa que fez o meu treinamento nessa empresa que eu estava trabalhando. Como é que você pode estar conseguindo, como é que você pode fazer para aplicar. E aqui na descrição do vídeo também eu vou colocar alguns buscadores de emprego aqui de Portugal, que você pode estar procurando esse tipo de trabalho. Eu aconselho que você também olhe o LinkedIn, porque no LinkedIn também tem muitas oportunidades. Você pode estar encontrando para trabalhar não só no local, mas também home office, né? Eles mandam um computador para você. Em alguns, como a Revolut, por exemplo, eles mandam, mas você tem que ficar no endereço que você disse para a empresa. Nesse outro que eu tô fazendo, eu posso fazer ele de qualquer lugar. Os horários, eles são assim um pouco bagunçados, que é um pouquinho ruim, porque você acaba ficando sem uma rotina. Por exemplo, no mês você vai trabalhar no horário de 11 às 8. No outro mês você vai trabalhar em um outro horário, fica variando. E essa variação acaba te detonando um pouquinho porque você fica sem uma rotina, principalmente quando você está estudando, né? E como eu disse, foi um trabalho que eu consegui para poder me manter aqui enquanto eu tô estudando, até eu conseguir algo na área. Tem muita gente que vem, faz desse trabalho, né, uma escada, né, para poder estar crescendo dentro da empresa, porque algumas empresas, elas te oferecem essa questão, então você começa ali no atendimento, mas depois você pode passar a ser um quality. Então, tem possibilidades de crescimento e tudo vai depender se você gosta ou não, né, para poder estar crescendo, se você vai aguentar aquele estresse inicial. Mas eu vou falar mais ou menos como é que você pode estar conseguindo esse trabalho. Mas antes, eu vou te pedir uma coisa muito importante. Se você tá aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E se você já vê alguns vídeos e ainda não está inscrito, se inscreve. Eu estava dando uma olhada aqui e eu percebi que muitas pessoas acompanham o canal, mas ainda não estão inscritas. E sua inscrição é muito importante. Então se inscreve aqui no canal, faz o seu comentário, diz que tipo de vídeo você que está vendo aqui no canal, para eu estar transformando essa sua sugestão em vídeo, assim como a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos aí. Clica nesse botãozinho de gostei, tá certo? E me diz o que é que você achou, se você trabalha ou já trabalhou com isso, coloca aqui nos comentários, tá bom? Porque vai ajudar muito a sua participação. E para falar um pouquinho melhor sobre esse assunto, eu trouxe o Léo. Léo, ele trabalha aqui há quanto tempo já nessa empresa, né? Já nessa empresa aqui há 2 anos e pouco, mas já trabalho com Customer Service há 15 anos já. Há 15 anos. Você trabalhava no Brasil quando chegou aqui? Trabalhava no Brasil, trabalhei 10 anos numa empresa lá no Brasil com isso. Chegando aqui eu fui trabalhar em restaurante no início e aí depois eu consegui trabalhar num call center, trabalhei 2 anos lá. E para essa empresa aqui agora que a gente está aqui junto, 2 anos e 2 meses mais ou menos. E eu trouxe o Léo aqui porque o Léo foi responsável por fazer o meu treinamento, né, da época que eu cheguei. E ele tem muito mais propriedade para falar sobre esse assunto e propriedade também para comparar esse trabalho no Brasil e aqui em Portugal. Quais são as diferenças assim que você nota? Cara, eu acho que aqui em Portugal, como a gente está numa situação de migração, então as pessoas precisam realmente do dinheiro, precisam do contrato, eu acho que as pessoas levam o trabalho mais a sério. Então acho que por isso que às vezes muitas empresas buscam esse tipo de empresa terceirizada aqui em Portugal para fazer esse atendimento em português do que no Brasil. Sim. Porque eu acho que as pessoas levam mais a sério, eu acho que essa é uma diferença. Tem a questão do inglês. Então isso, pelo que eu me lembro lá no Brasil, não era uma questão muito importante. Mas para quem quiser trabalhar com Customer Service aqui em Portugal, o inglês é o mínimo
necessário, porque as portas vão se abrir assim imensamente. Para quem só fala português, tem oportunidade? Tem. Mas se quiser oportunidades realmente boas, tem que falar inglês. E falando em oportunidades, quando você faz a pesquisa nos principais sites de buscadores de emprego aqui em Portugal, você vê bastante oportunidades nessa área. Aqui nessa empresa em específico, tem muita oportunidade ou eu acabei dando uma sorte assim? Não, tem muita oportunidade, até porque essa empresa trabalha com muitos idiomas diferentes. Então, inclusive, para quem fala outros idiomas além do inglês, pode ter mais sucesso ainda. Então, por exemplo, francês é muito procurado, alemão é muito procurado. E, além de tudo, esses outros idiomas trazem a oportunidade de você ter um ordenado ainda maior. Então, é um diferencial muito grande. Então, se você fala inglês, já é legal. Mas se você fala alemão, fala francês, fala holandês, então são línguas muito procuradas aqui no Customer Service. E antes de entrar na questão salarial, que eu sei que vocês vão se perguntar, eu já gosto de entrar na questão das dificuldades. Quais são as maiores dificuldades de quem trabalha com isso aqui hoje? Porque eu não vou enganar vocês, tá? Não vou mentir para vocês. É um trabalho bacana, é melhor do que outros trabalhos para as pessoas que costumam chegar aqui em Portugal. Porém, tem sim as dificuldades que é lidar ali com aquele estresse do dia a dia de um Customer Service, né? Exatamente. Então, acho que essa é uma parte difícil. Então, você tem que ter inteligência emocional, que é uma coisa que, inclusive, a gente fala durante a formação. Então, as pessoas não vão ligar aqui para elogiar ninguém. Infelizmente, ninguém liga aqui para dizer, nossa, vocês são lindos, maravilhosos. As pessoas vão ligar porque elas estão com problemas. E muitas vezes elas vão estar desesperadas, elas vão estar tristes, elas vão estar frustradas. Então, cabe a nós, do lado de cá, segurar a emoção, não só para poder seguir os processos corretamente, mas também para acolher esse cliente que está vindo e precisa desse acolhimento. Além de tudo, tem a questão, para ser bem sincero, né? Então, assim, empresa grande, existe, enfim, o risco de você se sentir só mais um. Né? Então, às vezes, a empresa não tem um olhar muito personalizado para um funcionário específico. Existem as regras que são criadas, a gente tem que seguir aquelas regras e pronto. Exatamente. E tem muita gente que acaba não aceita, mas assim, são assim que as coisas funcionam. Então, não adianta você ficar preocupado com uma coisa que você não vai conseguir mudar. Né? Então, é uma coisa que você tem que vir, saber como é que funciona e aceita. No final das contas, eu acho que é um trabalho muito bom. Eu cheguei aqui em Portugal, trabalhei com restauração, 13 horas em pé, não é fácil, muitas vezes sem contrato. Então, é um trabalho que você trabalha 5 vezes na semana, que respeita as 2 folgas na semana, que paga o ordenado direitinho na data, que te traz oportunidades de crescimento. Então, apesar de você ter o lado, né, de estresse, normal de qualquer trabalho, enfim, não existe empresa perfeita também, na minha opinião, então também vai haver estresse com a empresa. Mas eu acho que as vantagens são muito maiores para quem está imigrando para cá do que as desvantagens. E outra coisa que vale destacar também em relação a isso é que, por exemplo, eu estou estudando, eu não tenho um propósito de crescimento, de estar crescendo na empresa, porque eu estou utilizando esse período que eu estou aqui para poder aprimorar meu inglês e tal. Mas se você quiser fazer disso a sua carreira, quando você chega aqui como Léo, você vai começar ali, né, no floor, né, trabalhando com o pessoal, e depois você pode também crescer na empresa. O Léo hoje, ele é... Eu sou trainer, sou formador, ele treinador. É formador, mas você começou também... Comecei na linha, e ele poderia subir mais ainda, o salário vai aumentando, vai ficando melhor, tudo vai depender de você, no caso das skills que você vai aprendendo, que você vai adquirindo durante esse percurso. E assim, Léo, para o pessoal que está no Brasil, qual a dica que você dá para ele se preparar? Ele está querendo vir para cá, ou não só no Brasil, em outros países também, está querendo se preparar para vir para cá. Como ele precisa se preparar para conseguir uma vaga aqui, para poder trabalhar aqui? Primeira coisa, o inglês é crucial. Se você não tiver o inglês, vai ser muito difícil achar uma oportunidade boa. Até porque mesmo, por exemplo, nessa empresa aqui, a gente tem linhas que falam só português. Mas toda a comunicação é feita em inglês, a formação é feita em inglês, o sistema é em inglês, então o inglês ele é muito necessário. Segundo, ter persistência, porque você não vai chegar aqui e vai dar de cara com as melhores oportunidades, a não ser que você tenha muita sorte. Terceiro, fazer networking, conhecer as pessoas. Então, foi assim que eu consegui o trabalho aqui, foi conhecendo pessoas, e, enfim. Vamos na casa de um amigo que eu nem conheço, num churrasco aqui. Vamos, conversa com as pessoas, vê onde as pessoas trabalham, envia currículo para alguém, pede uma indicação, alguma coisa. E, enfim, e ter paciência. Ter paciência porque, enfim, as coisas não acontecem da noite pro dia. Eu já tô aqui há quase 5 anos, enfim... O meu primeiro ano aqui foi muito difícil, trabalhando em restauração e tudo mais. Então, assim, tem que ter paciência. As coisas vão melhorar. Mas, assim, tem que ir atrás da documentação correta, porque são empresas multinacionais. Então, elas exigem uma documentação para te contratar, mas, ao mesmo tempo, elas vão te dar um contrato de trabalho certinho, vão cumprir com todas as exigências legais. Então, por esse lado, a gente fica coberto.
Então, acho que basicamente o inglês, perseverança, paciência Documentação. e documentação. Então é isso, se você quiser, né, se candidatar a uma vaga, né, vem aqui na descrição e olha os sites que eu coloquei, os sites que você pode estar buscando. Aqui é muito comum o Indeed, né, aqui em Portugal. Eu falei Irlanda porque eu vim da Irlanda, passei muito tempo na Irlanda fazendo intercâmbio e eu costumava procurar trabalho lá também nesses sites, mas tem outros sites também que eu vou estar colocando aqui na descrição. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, sua inscrição é muito importante. Não esquece de fazer seu comentário também, clicar nesse botãozinho de gostei e assiste a esses 2 vídeos relacionados. Terminou aqui, assiste o primeiro, depois assiste o segundo e na descrição também vou colocar um link relacionado a como você pode estar conseguindo o seu primeiro trabalho aqui na Europa.